Aleluia. As portas estão abertas para você. Aleluia. Quantos creem nisso? Quantos creem que as portas estão abertas para você? Posso ouvir um amém? Amém. Isso, aleluia. Aleluia. Elas não vão se abrir, elas estão abertas e você vai entrar por elas em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 21, versículo 25 diz: as suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Se não tem noite, ela não fecha de dia, elas permanecerão abertas todos os dias da sua vida. As portas estão abertas para você. Aleluia. Aleluia. Naquele dia não haverá mais noite. Ele é o sol da justiça. Ele irá iluminar a toda a eternidade, Jesus. E as portas estão abertas. Quem está em Cristo tem portas abertas. O jejum é para que a nossa fé cresça, para que entremos por ela. Tem portas que estão ocultas, você não percebe onde estão. O Senhor vai mostrar para você as portas aonde elas estão, e você terá fé para entrar pelas portas. Amém, queridos? Semana passada nós compartilhamos sobre 5 portas. Hoje eu vou terminar as outras 5. Quantos lembram da palavra de semana passada? Aleluia. Se você não esteve aqui, ouça lá no canal do YouTube. Os irmãos que estão online vão ver essa mensagem. Receba em nome de Jesus. Eu falei primeira porta de Neemias. Houve a reconstrução dos muros e das portas no tempo de Neemias. E a primeira porta é a porta das ovelhas. Essa porta é Jesus. Ele disse em João 10: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entra por mim encontrarão pastagens. Quando entramos por Jesus, nós encontramos a vida eterna. Aleluia. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que é a primeira porta? Porque se não passarmos por Jesus, não adianta nada. Não tem vida eterna, não tem nem outra, as outras 9 portas ficam fechadas. Mas quem entra por Jesus, todas as outras portas também estão abertas, porque em Cristo as portas nunca se fecharão para nós. Posso ouvir um amém? Quantos entraram por Jesus aqui? Quantos passaram pela porta que é Jesus? Segunda porta que eu falei é a porta do peixe, é a porta da prosperidade, aonde o suprimento, as bênçãos de Deus vão chegar na sua casa. Essas portas estão abertas na sua casa para que haja fartura, para que haja provisão, para que haja mantimento. A porta do peixe, ou a porta, terceiro, a porta de Efraim. Lembra de Efraim? Efraim não teria favor. A bênção não era sobre ele, era sobre Manassés, seu irmão mais velho. Mas Jacó cruzou os braços, colocou a mão direita sobre Efraim e disse: a minha bênção está sobre ele. Nós não teríamos acesso se o Senhor não colocasse a mão dele sobre nós. Nós somos também este que recebemos favor. Não era para ser nosso, mas encontramos favor diante de Deus. A quarta porta, a porta do vale, no meio da inquietação, no meio da angústia, da tribulação, do distúrbio, no meio do momento difícil, da crise, o Senhor coloca uma porta de esperança. Se você tem passado por um vale na sua vida, se você tem passado por momentos de crise, de dificuldades financeiras, de tristeza, de angústia, há uma porta de esperança para você. Você vai entrar por essa porta e vai acessar os lugares altos, aleluia. É como um portal, porque vale fala lugar extremo, lugar baixo, de solidão, de medo, de angústia, de tristeza, síndromes, problemas. Mas montes fala de lugares altos, de bênçãos, de provisão, de cura, de alegria, de poder de Deus fluindo na sua vida. E no vale, Deus colocou uma porta para você entrar por ela. Diga glória a Deus. E a quinta porta que eu falei semana passada é a porta do monturo, do lixo, aonde Deus neste jejum está removendo toda a sujeira. Tem muitas pessoas que quando estão na roda dos escarnecedores começam a falar igual elas.
Como diz em Efésios capítulo 4 e Efésios capítulo 5, não saia na nossa boca nenhuma palavra torpe, mas seja somente para edificação. Que nós não venhamos falar palavras chocarrices, né? O que é chocarrices? Brincadeira de mau gosto, piada de duplo sentido, coisas que não convêm aos santos. Chocarrices, palavra torpe, palavra de maldição, palavra de maldição sobre o outro, sobre si mesmo, sobre a sua casa. Tudo isso é lixo, tudo isso é entulho. Doenças, problemas, crises que você tem enfrentado, isso é lixo, está sendo acumulado. Rancor, mágoa é um lixo e acumula bichos, cheira mal na vida de muitas pessoas. Quem tem rancor, quem tem mágoa, tem acumulado entulhos, lixos, e fica doente. Se alguém viver no meio do lixo, vai ficar doente. Então nesse jejum, Deus está removendo todo o lixo que foi acumulado algum dia na sua vida. Quantos podem dizer amém? Mas hoje eu quero falar da primeira porta, da sexta porta na verdade, a porta da fonte. Aleluia! Oh, isso é muito poderoso. Oh, aleluia! Neemias capítulo 3, versículo 15, vamos ler? A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Ozé, maioral dos distritos de Mispa. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. E ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem à cidade de Davi, ou a Jerusalém, que é a cidade de Davi. Essa porta te conduz a degraus que leva para Jerusalém. Nós lemos aqui Isaías da Nova Jerusalém. A porta da fonte te leva à cidade celestial. A fonte te leva a viver o reino dos céus. E essa porta ficava onde? Do lado do tanque de Siloé. Quantos lembram do tanque de Siloé? Eu acho linda essa passagem. Havia um cego de nascença. E os discípulos falaram: mestre, quem pecou para que ele ficasse assim? Foram ele ou foram seus pais? Jesus disse: nem ele nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que a glória de Deus manifestasse. E aí esse cego chegou até Jesus. Sabe o que Jesus fez para curá-lo? Jesus pegou um punhado de terra, colocou na sua mão, cuspiu, fez um barro, colocou nos 2 olhos do cego e diz: vai lavar no tanque de Siloé, depois você volta aqui. É lindo o Senhor Jesus. Nós somos criados do pó da terra. O homem foi criado do barro. Aquele homem era cego de nascença. Eu creio, muitos teólogos também creem, que aquele homem faltava fisicamente, faltava tecidos de pele, faltava algo para ele. Deus fez criar, assim como Deus criou Adão do barro, Jesus pegou o barro e fez criar algo nos olhos dele para que ele voltasse a enxergar. E essa fonte, era a fonte que desaguava, a fonte de Siloé, onde o Senhor operou o milagre. Sabe o que significa Siloé? Siloé significa enviado. Jesus enviou aquele homem para o tanque de Siloé. Assim também, o Espírito Santo foi enviado para mim e para você. E quando nós recebemos, dentro de nós, se torna uma fonte de águas vivas para jorrar pela vida eterna. Aleluia! Quando você recebe o enviado, que é o Espírito Santo, dentro de você, se faz uma fonte a jorrar pela vida eterna. E aquilo que não existe agora passa a existir. Deus cria coisas. Essa fonte é o próprio Senhor Jesus. O Espírito Santo é a fonte inexaurível, inesgotável, não acaba nunca. Você pode chegar todos os dias e buscar suprimento. Sabe o problema? Que muitos abandonam a fonte. Quem abandonou a fonte? Quantos lembram? O filho pródigo. O filho pródigo estava na casa do seu pai. Ele tinha toda a provisão, toda a alegria. O pai era rico.
Ele podia pegar um cabrito e fazer festa quando ele quisesse. Ele tinha um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés. Ele tinha roupas novas. Mas sabe o que o filho pródigo fez? Abandonou a fonte. Abandonou o pai. Pegou alguns baldes de água, a herança que era dele, e foi embora com os 2 baldes cheios. O que acontece? Vai acabar. Vai terminar. Tem pessoas que deixaram a fonte, que é Jesus, mas às vezes estão no culto. É um paradoxo. Infelizmente, nos dias de hoje, a exortação é muito básica. A exortação é: não deixe de congregar. É o mínimo que alguém cheio do Espírito possa fazer, é congregar. Mas tem gente que congrega, mas é religioso. Abandonou a fonte no dia a dia. O que é a fonte? É quando nós chegamos até Jesus em oração. É quando nós chegamos Jesus até a Bíblia e nós lemos a palavra e nós alimentamos da água da vida. Se só formos ao culto e nas células e não orar e não ler a Bíblia no dia a dia, nós abandonamos a fonte. E mesmo vindo ao culto e à célula, o resultado é frieza, passividade, tristeza, vazio, angústia, medo, uma incredulidade. Mesmo vindo aos cultos, mas no dia a dia abandonou a fonte, que é o Espírito Santo de Deus. Não abandone a fonte. Fala para o seu irmão, fala: meu irmão, não abandone a fonte. João 7,37 diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. O Senhor convida você e a mim a beber dele todos os dias de vida. Ser cheio do Espírito Santo não é uma sugestão. Não é que o Senhor diz assim: olha, tem uma sugestão para você. Se você for cheio do Espírito, a sua vida será uma maravilha, será muito bom, você terá alegria. Olha, seja cheio do Espírito, vou te dar uma dica. Não é uma sugestão. Ser cheio do Espírito, Efésios 5,18, é uma ordenança. Não embriagueis com vinho, qual é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. É por isso que quando nós ficamos calados no louvor e no culto, nós não estamos sendo cheios do Espírito. Quantos querem ser cheios do Espírito? Então no louvor, na oração, você vai abrir a sua boca e você vai profetizar, vai adorar, vai sair do seu lugar, vai pôr as mãos sobre o irmão, vai orar pelo irmão e vai falar em voz alta, porque encher-vos do Espírito falando entre vós, com salmos, com cânticos, com hinos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração. Crente calado é crente oprimido. Crente que fala o celestial, é cheio do Espírito. Quando o crente está calado, o cristão só fica calado, ele está vazio, porque a boca fala e o coração está cheio. Como não está cheio das coisas celestiais, não tem nada para falar. Que nós possamos ter muita palavra de Deus para falar, muito poder para sair dentro de nós. O que é a fonte que sai dentro de nós? É a palavra de vida, é a palavra de poder, é a oração cheia de unção, é a profecia, é a palavra de conhecimento. Hoje no cursão eu dei aula dos 9 dons do Espírito, aleluia, os irmãos foram muito edificados. Falei sobre os 9 dons, como eu fui cheio do Espírito falando sobre isso. Como que os irmãos ficou tão incendiados falando sobre isso? Porque na sua vida deve ter fonte jorrando todos os dias. Não há motivos hoje para um crente andar seco. Tem pessoas que têm um deserto dentro de si, uma sequidão dentro de si, porque abandonou a fonte no seu devocional. O jejum nesses dias é para que do seu interior flua rios de águas vivas. Nós estamos jejuando para que a fonte volte a jorrar dentro de você, para que haja vida e vida em abundância, para que haja poder de Deus. Quando você fala, milagres acontecem, pessoas são curadas, pessoas são libertas. Se tem alguém possesso, é manifesto e sai em nome de Jesus, aleluia. O sobrenatural acontece, glória a Deus. Não ser cheio do Espírito Santo é pecado. A gente associa pecado como pecados imorais, adultério, fornicação, roubo, etc, né? Desobediência é pecado. Ele fala: seja cheio do Espírito. Desprezar o Espírito Santo é pecado.
Rejeitar o Espírito Santo é pecado. Todos os dias Ele te chama para uma intimidade. Todos os dias Ele quer falar coisas grandes. Ele diz: clame a mim, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que você não sabe. Ele quer anunciar para você coisas grandes, coisas firmes, coisas que estão ocultas que você não sabe. Ele quer te falar. Ele fala para os discípulos e fala para você também: já não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor está fazendo, mas te chamo de amigos, porque o Senhor fala ao seu amigo. Deus quer te falar coisas profundas e ocultas só para você saber. Deus fala coisas comigo só para eu saber. Não é para falar para ninguém, é só para ficar por dentro das coisas que estão acontecendo. É assim, um homem espiritual discerne todas as coisas espirituais. Ele fica antenado. Ele percebe tudo o que está acontecendo ao seu redor, porque o Espírito Santo fala com ele. Quantos querem a fonte do Espírito? Porque a porta da fonte está aberta para você. Cada manhã Ele fala: buscar-me-eis e achareis, se me buscar de todo o coração. Diga glória a Deus. E segunda porta, já emendando nela, é a porta das águas. Olha o que diz em Neemias 3:26. E os servos do templo, oh aleluia, quem aqui é servo da casa de Deus? Eu não estou falando aqui desse prédio. Esse prédio não é a casa de Deus e não é o templo. Eu sou servo da igreja. Eu estou aqui para servir a igreja. Naquele dia o templo era a igreja, mas hoje não mais. Nós somos a igreja. Eu sou servo da igreja. Eu sou servo do templo. Eu sou servo dos irmãos. Aquele que quer ser o maior, seja o que serve mais. E eu sou o que mais sirvo. Todo culto estou servindo uma palavra no dia a dia. Porque servir, nós achamos que é somente o físico, natural. Ficar ali na recepção com a Neide, ela está servindo, glória a Deus. Os irmãos estão servindo aqui na oferta. Os irmãos que limparam o prédio estão servindo. Os irmãos que estão no Kids estão servindo. O Odaí que está na mesa está servindo com o Lucas, a Crisana no louvor. Todo mundo está servindo. Mas tem um outro serviço. O serviço que vai produzir na eternidade. No céu não terá mais porteiro, aleluia, e nem recepcionista. Nós não ficaremos lá. Terá um anjo nos recepcionando. No céu não terá ninguém na mesa de som, aleluia. Hoje precisa, mas lá não vai mais precisar. O sonoplasta será os anjos. Mas qual que é o serviço hoje aqui? Pregar o evangelho, orar por cura, anunciar a palavra, ensinar, batizar pessoas, cuidar de pessoas. Porque quando você faz isso, você vai levar elas para a eternidade. Na eternidade terá pessoas que você serviu elas aqui e elas foram curadas e salvas. Pode dizer amém? Então nós somos servos do templo, aleluia, que habitavam em Ofel e até de frente da porta das águas. A porta das águas, para o oriente até a torre alta. Então, aqueles que desfrutam das águas, as águas é para um propósito. As águas é para servir as pessoas. As águas é para curar pessoas. As águas é para poder pregar a palavra de Deus, para purificar pessoas. Como assim? Vamos ler mais. Neemias 8:1 diz assim: em chegando ao 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. E este era o primeiro dia do mês. Havia uma praça, um lugar de reunir, e lá tinha a porta das águas. E aonde levaram a palavra, a lei, a palavra? Levaram na porta das águas. Água e palavra está associado, andam juntos. É por isso que Efésios, capítulo, vamos ler, 5:26, diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra.
A palavra de Deus, ela lava, ela purifica, ela santifica. Volta mais um, por favor. Mais um texto depois, né? Em Efésios. Pula mais um. Neemias. Eu não coloquei aqui. Mas Efésios diz assim: para que santificasse, sendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Olha que poderoso. Quando você está à fonte das águas, é quando você ama a palavra de Deus e nela você medita de dia e de noite. Salmos 1. É como uma árvore plantada à fonte de águas. A sua folha não murcha, no seu tempo próprio dá o seu fruto. Tudo que ele faz é bem sucedido. Quando você ama a palavra de Deus e você ouve a palavra todos os dias, tem o hábito de ouvir pregação. Tem muitos que não têm esse hábito, eu tenho esse hábito. Escute pregações, todo dia, coloca uma pregação. Pastor Aloysio, Pastor Francisco Vasco, escuta as minhas pregações também. Coloca lá no Videira Itaúna Oficial, se inscreva lá, ouça a palavra de domingo de novo, leia a palavra de Deus, leia o versículo bíblico do dia, confesse o versículo bíblico do dia do jejum. Quando você faz isso, as águas estão inundando você, e está te purificando, santificando. Você é lavado, transformado, e as águas elas vão saciar a sede de muitos. Quantos querem ter muitas águas dentro de si? Amém? Por isso o Senhor age por meio do Espírito, por meio da palavra. As portas das águas estão abertas sobre a sua vida. Como nós cantamos, cairá um temporal de chuva, amém? Aleluia, de bênçãos, de chuva, de poder. Águas na Bíblia significa bênçãos de Deus. Quando você está perante a muitas águas, significa que você está diante de muitas bênçãos. Quando você está à porta das águas, tem muitas bênçãos. A palavra de Deus produz isso. Ele diz: eu abrirei os tesouros do céu e derramarei sobre vós bênçãos sem medidas, diz a palavra de Deus. O que cai do céu? É chuva. O Senhor associou chuva com bênçãos sem medidas. Eu abrirei as janelas do céu. Tem portas e tem janelas. Eu acredito que janela do céu é como se fosse aquelas comportas, né? Uma janela assim, e quando ela abre, cai de uma vez. Aleluia. Glória a Deus, não cai aos poucos. A chuva cai de uma vez só. Quando acontece isso, transforma-se rios na cidade, não é assim? Quando cai água de uma vez, muita água, a praia inunda, forma um rio lá. Assim, quando as janelas do céu abrem sobre a sua vida, olha para cá, é de uma vez, é exagerado. A bênção não é só para você, a bênção se torna em rios para você e para muitas pessoas. Deus vai fazer bênçãos como rios na sua vida de uma vez só. Nesses dias, nesse jejum, em várias áreas da sua vida, haverá chuva no seu trabalho, chuva espiritual, chuva no ministério, chuva de cura, de prosperidade, de milagres, de casa própria, do seu carro próprio. De uma vez só acontecerá na sua vida, aleluia! Você não ficará confuso, você ficará perdido. Qual o testemunho que eu vou dar da cura ou da casa própria ou do carro próprio? Qual o testemunho que eu vou dar, porque virá de uma vez só, como chuva dos céus. Aleluia, muitas águas sobre a sua vida, vai inundar o seu coração de poder, de bênçãos, de unção, aleluia. Quando isso acontece, você tem acesso à revelação e ao crescimento espiritual. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A água é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é inspirada e útil para o ensino. O Espírito Santo, através da palavra de Deus, quer ensinar você a educar seus filhos. A Bíblia é um manual de instrução do crente. Tudo que você precisa está escrito lá. Você quer prosperar? Leia Provérbios, leia Eclesiastes. É um manual. Leia a palavra de Deus.
Você quer ter uma vida no seu casamento ativada? Leia, aleluia. Leia Cantares. Diga glória a Deus, é um livro para você ler. Não ignore a palavra de Deus. Leia Cantares com seu marido. Só não faça os elogios que está escrito lá. Como é formosas como as éguas de Faraó. Não faz isso não. Hoje tem outros elogios que você pode dizer para ela. Naquela época as éguas de Faraó eram muito formosas. Hoje não é elogio mais. Você quer prosperidade? Você quer uma vida espiritual abundante? Você quer conhecer a igreja? Leia Efésios. Quer ver os milagres de Jesus? Leia o Evangelho. Quer viver uma igreja poderosa, avivada? Leia Atos. Amém, queridos? Diga glória a Deus por isso. A palavra de Deus, ela é para o ensino. Ela vai te ensinar a ter um casamento próspero, abençoado, uma vida cheia de poder, a você ser um bom funcionário, um bom patrão, uma boa dona de casa. Tudo está na palavra de Deus, porque ela é útil para todo ensino, mas também para repreender, para corrigir. A palavra vai te corrigir, vai te ensinar e repreender você. Ela é uma espada de dois gumes que corta, que separa, que corrige. Ela é para repreensão e para correção. Alguns falam que é a mesma coisa, não é. Repreender é só exortar, corrigir é ensinar como faz. Os dois andam juntos. O pai fala assim: menino, não faz isso, ele está repreendendo. Mas se ele agora ensina como ele deve fazer, ele está também corrigindo. Percebe? Aleluia? Só repreensão não basta. Tem que ter primeiro o ensino, a repreensão e depois a correção. Aleluia? Corrigir é isso, é ensinar ele a fazer o certo, é mostrar como faz. A palavra também ensina você a criar seus filhos, corrigir seus filhos. E ela também agora é para educação na justiça. Depois de tudo isso, você será educado na justiça. O que agora é educado? Você vai viver uma vida plena, abundante, vai viver a palavra, vai praticar a palavra. Diga glória a Deus. O resultado é a educação. Depois de ensinar, repreender, depois corrigir, qual é o resultado? O resultado é alguém educado. É um processo. A palavra também ela é um processo. Para que a educação na justiça? A fim de que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Qual obra? A obra do reino. A obra de Deus aqui. Deus quer habilitar você, capacitar você, instruir, colocar a ferramenta nas suas mãos para você fazer a obra dele. E aonde você encontra as ferramentas? Na palavra de Deus. Diga aleluia. Poderoso. Salmos 107, versículo 20 diz: a palavra também você acessa cura física e emocional. Enviou-me a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhe era mortal. A palavra foi enviada para curar, para sarar. Quando você lê a palavra, você é curado na sua alma, você é curado no seu físico. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Romanos 10, 17. Quando você ouve a palavra, gera fé. Quando você tem fé, você acessa as portas de Deus. Amém, queridos? Ela também traz prosperidade. Josué 1:8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Medita na palavra de Deus, Deus vai prosperar os seus caminhos e você será bem-sucedido. Olha o que as portas das águas fazem. Tudo isso. Poderoso demais, aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo, amém? A palavra é nossa fonte de prosperidade. A palavra é nossa fonte de cura. A palavra é a fonte de provisão. Terceiro, a porta dos cavalos. Quem gosta de cavalo aí gostou dessa porta. As portas dos cavalos. O que significa isso? Vamos ler Neemias também 3:28. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de frente à sua casa.
Essa porta era onde os cavalos entravam e saíam. Mas o que significa isso? Cavalos na Bíblia significa guerra. Guerra. Tem uma batalha, é os cavalos. Quando o inimigo ia enfraquecer o exército, na porta dos cavalos tinham que ter guardas, porque era comum de um espião entrava pela porta dos cavalos, envenenavam ou soltavam os cavalos antes da batalha. No dia da guerra eles não tinham cavalos, ficavam fracos, perdiam as suas forças. Era uma estratégia que eles faziam. Então a porta dos cavalos significa guerra. Nós estamos numa guerra espiritual. E a porta dos cavalos estão aberta para nós, significa que Ele garantiu a porta da vitória para você na cruz. Então nós guerreamos não para saber o que vai acontecer. Nós não guerreamos para saber assim, será que eu vou ganhar? Já fomos vitoriosos. Nós guerreamos para tomar posse da vitória de Cristo na cruz. Amém? O que nós fazemos aqui na oração, apontamos para baixo e damos ordem no nome de Jesus. É a porta que foi aberta e é por isso que podemos guerrear e reivindicar o que o diabo tem pegado desde o Éden. Quando Adão pecou, Adão entregou para Satanás tudo. E quando nós reinamos em vida, nós estamos tomando de volta. Quantos lembram daquele cântico? Eu fui no terreno do inimigo né? Tudo que me roubou, aleluia, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés. Então, é isso. Nós fomos no terreno do inimigo e tomou tudo aquilo que nos roubou. Lá no Éden, a saúde foi roubada, a alegria foi roubada, a prosperidade foi roubada, tudo foi roubado. Mas a porta dos cavalos estão aberta dizendo que nós podemos hoje, através da oração e do jejum, guerrear e pegar de volta aquilo que é nosso, através da cruz. É por isso que o cristão, o filho de Deus, não deve aceitar nada de ruim. Teremos aflições, sim, mas tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo. Mas agora, miséria, incredulidade, doença, angústia, depressão, não provém de Deus. Isso é herança do velho homem, você foi feito nova criatura. Amém? E junto com Cristo recebemos todas as coisas. Você vai tomar posse daquilo que é seu através da guerra espiritual. Segundo Timóteo 4,7 diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate. Qual que é o bom combate? O combate da fé. Todos nós temos uma carreira que nos foi proposta. Que carreira é essa? O propósito de Deus na sua vida. Deus tem algo específico para você. Deus tem algo para você. E quando você combate o bom combate, que é a fé, você cumpre o propósito de Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo nos últimos dias dele: eu posso ir em paz, porque eu cumpri tudo que o Senhor colocou para a minha vida. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu terminei com fé, eu guardei a fé. Ou seja, tem pessoas que chegam no final do seu ministério sem fé, incrédulo, arrastando, cheio de doenças, cheio de problemas. Isso não é obra de Deus, não é vitória. Vitória é você chegar na sua velhice, cheio de virtude, cheio de alegria. É você chegar com os 80, 90 anos, 100 anos, com a fé firme, cheio de convicção, cheio de descanso, amém? Cheio de saúde. Isso é guardar a fé. Agora a coroa da justiça que está preparada para mim, está guardada para mim, não somente para mim, mas para aqueles que amam a sua volta. Então, queridos, vamos combater o bom combate. Todos os domingos o diabo impede você, quer impedir você ir para o culto. Se você não vem, você está perdendo o combate. Todas as quartas-feiras da célula, o diabo impedir você de ir para a célula. Se você cede, você perdeu o combate. Você perdeu não a guerra, mas você perdeu aquela batalha. Quando o diabo vem com tentações para você, tentações de pecado, você cede às tentações, você perdeu a batalha. Mas ele diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. O pecado você foge, o diabo você resiste, você enfrenta. Você permanece firme. Porque maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Quantos pode dizer amém? Diga aleluia.
Quarta porta, a porta oriental. Neemias 3:29, vamos ler? Depois deles reparou a Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. A porta oriental, olha que poderoso. Tinha um guarda ali. Em Ezequiel 44:2 fala assim: disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela. Porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. É a única porta que está fechada até os dias de hoje. Se você for lá em Israel, e o Senhor vai te dar provisão para eu e você ir, ninguém falou amém, eu falo por você. Eu quero ir para lá. Você verá que essa porta é fechada. Não é fechada com portas de madeira, é fechado mesmo. Colocaram um muro nela. É fechado. O que essa porta significa? Essa porta ficava diante, na área do templo, onde hoje é uma porta dourada. Essa porta fechada, ela é dourada. Literalmente, até os dias de hoje tem uma porta dourada lá, que está fechada. Por quê? Até o dia de Jesus, essa porta é a porta do reino, do arrebatamento. Sabe, queridos, vamos ler em João 14:1, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, não vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for, eu vos preparar o lugar, voltarei e receberei para mim mesmo. Tem uns salmos que eu não recordo agora, se alguém puder pesquisar, que fala assim: entrai, ó portas, as vossas cabeças, entrai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, forte na batalha. E fala assim, olha, entrai, abri as vossas cabeças e entrais pelos portais eternos, abri para que entre os Reis da Glória. Nesse dia, os portais da eternidade teve que ser abertos. E a Bíblia fala que o Senhor passou por ele, como diz Ezequiel. A profecia, essa porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. O único que entrou pelos portais eternos, pela porta da frente, foi o Senhor Jesus. Os céus não podem fechar a porta para ele, porque ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. E ele foi o único digno de entrar pelos portais e abrir os portais celestiais para ele, e disseram para ele: entra, abri, ó portas das vossas cabeças, abri, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este? Este é o Senhor da Glória, o Deus forte e poderoso na batalha, é o Senhor dos Exércitos, aleluia. O Senhor inaugurou, ele abriu essa porta, ele foi o primeiro a entrar por ela. Agora nós poderemos entrar também. Se formos achados vencedores e fiéis, entraremos por essas portas, que hoje está fechada, mas quando o arrebatamento acontecer, se abrirá, porque ele disse que ele vai nos pegar e levar-nos para nós mesmos, diz João 14:1. Aleluia! Aleluia! E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. Ele entrou sozinho por essas portas. Nós entraremos também no arrebatamento por essas portas. Mas sabe o que é poderoso? É que em 1 Tessalonicenses 3:13, quando acontecer o arrebatamento, essa porta se abrirá, nós entraremos com ele. Diga aleluia. O que vai acontecer depois? A grande tribulação. Mas a Bíblia fala que depois ele vai voltar no Monte das Oliveiras, mas não vai voltar sozinho. Com quem que ele vai voltar? Vamos ler 1 Tessalonicenses 3:13. Olha o que diz: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa,
na presença de nosso Deus Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Quem que são os santos? Nós. São os santos. A Bíblia fala os santos que se reúnem na igreja de Filadélfia, os santos que se reúnem na igreja da Ásia, de Éfeso. Nós seremos arrebatados com Ele. E aqueles que não for arrebatados vai ficar aqui para a disciplina. A grande tribulação com o anticristo. Mas depois ele vai vir na glória do seu Pai. E nós voltaremos com ele. Para que o reino dele seja estabelecido aqui nessa terra. Diga glória a Deus, aleluia. Aleluia. Olha o que diz Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui. O Senhor vai dizer para você, sobe para cá. Aleluia. Vai chegar o tempo que nós vamos subir para os céus, porque tem uma porta aberta. Essa porta se abrirá para o arrebatamento. O Senhor vai abrir essa porta. E os que serão arrebatados entrarão por ela. E por último, para nós orarmos, a porta da guarda. Neemias 3:31, a 10ª porta. Depois dele, reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores defronte à porta da guarda, até o eirado da esquina. Sabe o que significa porta da guarda? É alguém ordenado, nomeado, atribuído. Fala de um propósito. Você foi atribuído, nomeado, designado para um propósito. Nós somos estes guardas, guardamos e conservamos a palavra, guardamos a cultura dos céus, trazemos para cá e mantemos ela. Nós somos guardas, guardamos a palavra. Em João 15:16 diz, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, constituí para que vai e produza fruto e seus frutos permaneça. Essa porta é a porta do chamado, do ministério. Essa porta é a porta da obra de Deus, de servir ao Senhor. Esse ano é ano de você ganhar sua família para Jesus. Esse ano é o ano de você convidar todos os seus amigos para o encontro, para o culto, para a célula. Este ano é o ano de você, pregar o evangelho e batizar pessoas. Este ano é o ano que você vai responder o chamado de Deus. Se você não liderava, você vai liderar. Este ano é um ano de responder sim ao chamado de Deus, amém? Fique de pé em nome de Jesus. O Senhor tem chamado você para uma obra sobrenatural, uma obra que é eterna, uma obra que vale mais do que a sua casa. O reino vale mais do que a sua vida, do que o seu trabalho. O reino é maior do que qualquer outra coisa. E nós dizemos que aqui nós devemos buscar o Senhor e o seu reino em primeiro lugar. É tempo de buscar o reino. É tempo de colocar os nossos olhos na eternidade. É tempo de olharmos para os céus e parar de ficar olhando somente para coisas deste mundo. É tempo hoje de entrar pelas portas, de olhar para a eternidade e falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me, envia-me. Como Isaías disse, envia-me, Senhor, estou disponível, eu quero ser usado. Usa-me com dons espirituais, usa-me com dons de curar, com dons de milagres, com dons da fé, com dons de variedade de línguas, com dons de discernimento de espíritos, com dons de interpretação de línguas, com dons da fé, palavra de conhecimento, de profecia, palavra de sabedoria. Usa-me com os 9 dons em nome de Jesus, aleluia.